Que a maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja contigo, no teu lar, com a tua família, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estamos dando início a mais um culto ao Senhor, o nosso Deus, único digno de todo louvor, toda honra, toda adoração. Agradeço a tua participação conosco em mais esse culto ao Senhor e, sobretudo, agradecemos ao Deus do céu por mais esta rica e maravilhosa oportunidade que Ele nos concede. Te convido a orar no início deste culto, em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus e nosso Pai, diante de Ti nos colocamos no início desse culto, o qual abrimos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Te agradecendo por essa oportunidade e suplicando que Tu dês a Tua bênção, ó Pai, a cada um que conosco participa deste culto. Dá a Tua paz e o Teu amor, a alegria e a vitória, e receba esse culto no Teu trono de glória, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, suplicamos essas bênçãos, com perdão dos nossos pecados, em o nome e por amor de Jesus, Teu Filho, Senhor e Salvador da Igreja. Amém. Louvado seja Deus. Quero compartilhar contigo a beleza do Salmo de número 150, o último Salmo da Bíblia, Salmo 150. O salmista exorta toda criatura a louvar ao Senhor. Aleluia. Privilégio louvar ao Senhor. Salmo 150 diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor, glória a Deus, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o com seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com o instrumento de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissonantes, glória a Deus. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém. Esse Senhor maravilhoso muito nos abençoe pela leitura da sua palavra, que é santa, que é bendita, que é atual e que é eterna. Uma exortação a louvar ao Senhor. Você tem louvado ao Senhor? Será que eu tenho louvado ao Senhor? Será que nós estamos louvando o nome bendito do Senhor? Louvado seja Deus, sempre, sempre e sempre. Que eu e você, que cada um de nós, possamos dar o melhor ao Senhor, o nosso Deus, no louvor ao seu santo nome. E nós temos motivos de sobra para louvar o nome bendito do Senhor, pelo que Ele é, glória a Deus, pelo que Ele é, e também pelo muito que tem feito na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Siga as instruções do salmista, inspirado aqui pelo Espírito Santo de Deus, e louve ao Senhor. Louve ao Deus do céu, e que esse Deus eterno e bendito muito te abençoe. Participe do culto com devoção, com diligência, com reverência, e que juntos possamos, de fato, louvar o nome do Senhor nesses momentos aqui, em comunhão com Ele e com cada irmão, cada irmã, com a Igreja do Senhor que está participando deste culto, para que ao final dele possamos, de fato, sentirmos-nos abençoados pelo Senhor, justificados pelo Senhor, na certeza plena, total, cabal e absoluta de que a Ele, o nosso Deus, somente a Ele, prestamos um culto. Louve a Deus com alegria, e que Ele muito te abençoe. Amém.
te amo, mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mais que um preso anseia ver
Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na santa paz do Senhor. Preciso ouvir tua voz, Pai, falando em meu coração, meu Pai. Pai, minha alma está angustiada, muitas são as pedradas, meu Pai. Segure e não me deixes cair. Fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Filho, aquietai e sabei que eu sou teu Deus. Tenho visto as tuas lágrimas, contemplado a tua dor. Em nenhum momento, filho, te deixei só. Sou teu Deus, teu amigo e teu Salvador. Tu és meu, não temas, eu estou aqui. Ai, minha alma em ti se alegra. Pai, sinto-me mais confiante, meu Pai. Pai, tua voz alimenta a minha alma. Mais uma vez eu te peço, meu Pai. Fale comigo, fale comigo, fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Filho, se te humilhares e de coração me buscares, contigo sempre estarei. Se passares pelas águas, contigo passarei. Se passares pelo fogo, também passarei contigo, filho. Se passares pelos espinhos, eles não irão te ferir. Não temas, filho meu, não temas, eu estou aqui. Como é bom ouvir a tua voz falando Não temas, eu ainda estou aqui. Eu saúdo os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Só com Ele temos paz. Vamos estudar juntos mais um pouquinho da Palavra de Deus para termos crescimento espiritual nos dias difíceis que estamos vivendo. Só mesmo se alimentando da Palavra
não um dia, mas todo momento que a gente tiver oportunidade, estar com nossos corações voltados a Deus. Então, vamos juntos estudar a palavra. Vamos orar. Santo e bondoso Deus, na Tua presença nós estamos. Louvado seja o Teu nome. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza. Em Ti, Senhor, somente confiamos. Até aqui Tu tens estado conosco. Continua, Senhor, que somos Teus filhos, através de Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. Agora vamos falar da Tua palavra, Senhor. Unge meus lábios, dá-me entendimento, aquilo que o Senhor colocou no meu coração através do Espírito Santo, que eu possa transmitir, Senhor, àqueles que vão ouvir, que vão guardar e vão pôr em prática em suas vidas. E, em primeiro lugar, eu, Senhor, que possa ter crescimento. E é no nome de Jesus é que nós te pedimos e muito mais te agradecemos. Amém. Hoje nós vamos falar sobre os olhos, tudo que está na Bíblia. Os olhos do homem, que é humano, e os olhos de Deus, divino e soberano. Talvez muitos não saibam, a Bíblia está muito repleta, isso só foi um resumo que eu fiz sobre os olhos de Deus e os olhos do homem. Então, começando aqui, Salomão diz assim, em Provérbios capítulo 15, versículo 3, Salomão nos diz assim, nos ensinando: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele vê tudo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então nada escapa dos seus olhos, está tudo à sua vista. Ele nos conhece por dentro, por fora. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou e somos dele. Então o Pai cuida dos seus filhos. E aqueles que fazem as coisas erradas também Ele está vendo. Porque aqui Ele diz, Salomão, contemplando os maus e os bons. Então, bom de tudo aqui não tem. Mas nós temos que procurar a bondade, seguir a palavra de Deus. Então, ele diz isso daí. Então, Deus vê tudo, tudo. E nós devemos ter um temor, não medo de Deus, nos nossos atos, nas nossas atitudes, porque Ele está vendo. E se, como dona de casa, estamos lavando uma louça bem lavadinha, Ele está vendo. Se nós estamos lavando uma roupa, por mais simples que seja, nós estivermos fazendo, Ele está vendo. Então vamos procurar fazer aquilo que o agrada, para não estar no olhar dele entristecendo. Davi nos ensina no Salmo 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras prova os filhos dos homens. Quem quiser anotar, que tem até uma irmã, que ela diz que o culto, quando cita, seja eu quem for que está falando da palavra, ela costuma e depois ela vai meditar. Isso é muito bom. Então, quem quer está em Salmo 11, 4. Continua Davi, Salmo 101, 6. Os meus olhos, dizendo Deus, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. E o que anda num caminho reto, esse me servirá. Coisa linda, né? Os olhos do Senhor procurarão. Ele está lá do céu curando. E uma hora ele diz que procurou e não achou um fiel. Porque esses fiéis são poucos, irmãos. O oba-oba tem muitos, mas aqueles que procuram seguir o Senhor com fidelidade, além de ser pouco, está diminuindo. Vamos orar nesse sentido, para que aviva a fé de cada um. Salomão ora a Deus dizendo, em 2 Crônicas 6, 20, terminando o templo, ele disse,
que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali poria o teu nome, para ouvirdes a oração que o teu servo fizer neste lugar. Que os teus olhos estejam dia e noite ali no templo. Quer dizer, que a presença do Senhor esteja ali. No versículo que nós demos antes, no Salmo, ele diz que ele está no seu santo templo, ele está em todo lugar, diz a palavra, contemplando-nos, né? E o rei Asa, teve um rei que se chamava Asa, disse em 2 Crônicas 16:9, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar forte para aqueles cujo coração é perfeito para ele. Vou repetir. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar forte para aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Maravilhoso. Deus e Jesus também nos ensinou. Em Isaías 41:10, gosto muito desse versículo, quando às vezes passo aflições, passo problema, eu cito e falo para alguém também, porque é muito maravilhoso saber que o Senhor está conosco. Ele diz assim, Isaías 41:10, ele sabe de tudo a nosso respeito, então ele diz assim, não temas, porque sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te sustento com a destra da minha mão. O que queremos mais, irmão? Ele nos sustenta, ele falou para nós não se assombrar, não temer, porque ele está conosco. Eu tenho muita experiência disso no meu viver, tantos anos aqui nessa terra, não em todas as orações que ele me ouviu, porque ele sabe o que é bom para nós e o que não é, mas nas aflições, sentindo a presença dele. Porque ele está vendo, ele sabe cada um dos seus filhos. Nós, como os pais, nós sabemos enquanto são pequenos, que estão no nosso colo, antes de ir para a escola. Ali estamos vendo, contemplando nossos filhos. Depois que eles crescem, começam a ir para a escola, já fica lá na escola, vai para o trabalho, nós não estamos vendo mais. Nossos olhos são limitados. Mas Deus vê, Ele sabe, Ele conhece. Então vamos confiar cada vez mais nele, porque ele diz, não tenha medo, porque eu estou contigo, eu te esforço e te ajudo. Coisa linda, que nós possamos ficar firmes com esse Deus, sabendo que Ele está conosco, sabendo que Ele vê tudo. Nada é encoberto aos seus olhos. Agora Jesus nos ensina como sendo o melhor professor, através do Espírito Santo. Ele foi para o céu, mas não nos deixou órfãos. Em Mateus 6, 22 e 23, ele diz, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, todo o teu corpo será ruim. Sabe por quê, irmão? Nós, em primeiro lugar, pecamos no olhar. Ou consagramos as nossas vidas também ao olhar, que deixando as coisas para lá, não pondo nossos olhos naquilo que vai desagradar a Deus. Isso é na televisão, é na internet, é na rua, em casa, todo lugar que nós formos pôr os nossos olhos, precisamos ter cuidado. Porque começa dos olhos, aí vai para a mente, da mente desce para o coração. E o coração ou vencemos ou caímos nas tentações. Pode crer nisso, irmãos. Então, nossos olhos, Senhor, aqui Jesus disse bem claro, palavras de Jesus, né? A candeia do corpo são os olhos. De sorte, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Coisa linda, ele disse que nós devemos ser a luz do mundo. Então, quem vê em nós, que não veja nós, mas vê através de Jesus na nossa vida.
Vamos tomar cuidado com nossos olhos. E Jesus continua ainda. Vamos ler na Bíblia, em Mateus 7, de 1 a 5. O próprio Jesus nos ensinando. Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados. Aqui diz em cima, hábito de julgar os outros. O sermão de Jesus, continuação do sermão. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. Mesmo do jeito que nós julgarmos, seremos julgados. E com a mesma medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócritas, Jesus é pesado aqui. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus falando aqui, é coisa maravilhosa, pesada, mas é a mesma medida. Jesus é bom, ele é fiel, ele é maravilhoso, é o nosso Salvador, mas é o nosso professor, ele está ensinando. Se nós formos, se quisermos ir para o inferno, está cheio de coisas nos livros, nas outras coisas aí, onde nós colocamos nossos olhos. Mas quando nós formos para a Bíblia Sagrada, queremos segui-la, tem bastante ensinamento. Só vai para o inferno aquele que não pratica a palavra de Deus. Tá? A nossa cartilha está aí, irmãos. Se os alunos forem para a escola e não põem em prática o que o professor ensinar, no fim do ano já sabe que vão perecer. Mas quando eles põem em prática, final do ano, passam de ano. E nós vamos passar, em nome de Jesus, vamos estar lá no céu com ele, se seguirmos as suas palavras. E Jesus continua, Mateus 18, 9. E se teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o longe de ti. Melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo dois, ser lançado no fogo do inferno. É muito, né? Escandalizar como? Se nós olharmos e colocar nossos olhos, fixar os nossos olhos, como eu disse, vai para a mente, da mente desce para o coração e aí é praticado o erro, o pecado que Satanás quer pôr em nós através dos nossos olhos para que nós pecamos. Vamos ficar firmes. No céu nós não vamos entrar com este corpo, mas Jesus nos deixou esse alerta que é para a gente tirar, arrancar de lá, arrancar. Não é fixar, arrancar os olhos de lá. Então vamos tomar cuidado. Está na Bíblia a vida de Davi. Davi foi muito usado por Deus. Lutava e vencia. Quem lê a história de Davi sabe, desde pequeno lutando. Lutou com o leão, lutou com o urso, lutou com o gigante. Ele venceu muitas vezes. E foi tentado. Todos nós somos tentados. Até o próprio Jesus foi tentado. Agora é vitorioso aquele que vence a tentação. Mas aqui em Samuel 11, 12, capítulo 11, 12, diz sobre Davi. Sobre a vida de Davi. Não é para que nós criticamos Davi. Não é para isso. É para que nós não caiamos no mesmo erro, porque estamos aqui, somos humanos, e se nós não vigiarmos, caímos e caímos feio. Então está aqui um alerta. Vamos procurar não usar o erro dele. Ele continuou sendo usado por Deus, foi uma bênção porque ele se arrependeu. No Salmo 51, 10 diz, ele pediu, torna a dar-me o teu Espírito Santo, a alegria do teu Espírito Santo. Então, ele foi perdoado, porque ele não cometeu mais o erro. Foi usado porque Deus o amava muito.
Na fraqueza, ele caiu, mas se levantou. Mas não vamos deixar que caia para levantar. Vamos procurar não cair. Ficarmos de pé. Isso só com a graça de Deus. E vigiando. Então, se nós vencemos, vem a recompensa. Mas também, se cairmos, vem as consequências. E se vocês lerem esses 2 capítulos, vão saber que veio consequência para Davi, e muito forte. Deus perdoou, mas veio a consequência. Não vamos querer isso para nós, né? Arrependeu, continuou servindo a Deus, mas, infelizmente, a consequência ele pagou. José do Egito também foi quase a mesma tentação. Ele sendo moço, novo, foi tentado da mesma maneira, com os olhos, né? Mulher do patrão dele, ele tinha falado que estava tudo na mão de José, menos a esposa. Olha que confiança que ele colocou. E José era novo, mocinho. Podia ter caído naquela tentação, mas a Bíblia diz, lá em Gênesis 39, de 1 a 12, se quiser, irmão, desculpa Deus texto, mas quanto mais a gente se aprofunda na palavra, mais nós temos crescimento. Gênesis 39, de 1 a 12, diz sobre José. E ele que fez, fugiu do pecado. E é isso que temos que fazer. Porque ele viu, a mulher tentou, tudo aquilo foi pelos olhos, ele viu, e podia ter caído. Mas é bonito o que ele fala ali, que ele não ia pecar contra Deus, foi fiel. E eu acho muito lindo na história de Davi, de José, tudo que ele passou, dizia, Deus estava com ele. E às vezes Deus nos prova para vencer. Nós somos filhos dele. Então não sabemos se é provação, se é tentação, mas é melhor não cair no erro. Vamos procurar vigiar. Ainda na Bíblia, temos, logo no início do mundo, nossos primeiros pais, Adão e Eva, Deus tinha avisado para o casal, mas não vigiaram. Em Gênesis 3, 6 e 7 diz, e vendo a mulher que aquela árvore era boa, vendo a mulher que a árvore era boa e desejável, foi aberto os olhos, que Deus falou para ela não comer. Deus avisou, e Ele está nos avisando hoje, e continua avisando se nós estudarmos a sua palavra. Ela olhou, desejou, comeu e deu ao seu esposo. Não vigiou, pecou. E veio-lhe a consequência. Sabemos que ela foi expulsa, eles foram expulsos do jardim do Éden. Um lugar tão bom. Eles passeavam, cuidavam das plantas, dos animais. Um jardim do Éden. Mas não souberam dar valor, foi atrás de Satanás. E ele está tentando. Nós vemos que ele tentou, Jesus ali fala 3 vezes naquele capítulo. Mas quantas vezes que a Bíblia não tem lugar para escrever tudo o que foi feito na vida de Jesus, 3 anos e meio que ele esteve. Imagina nós vivendo tanto tempo. Vamos cuidar, irmãos, da nossa vida espiritual. Não é para criticar, como eu disse, mas para não cair nos erros. Se vencemos as tentações, somos recompensados. Vamos ver Deus, Jesus, face a face. É fácil? Não é. É para nós a palavra, para mim a palavra, que eu estou aqui ainda. Mas se cairmos nas tentações, pagamos e vamos ter as consequências. Vamos pensar bem quando nós estamos olhando. Arranca depressa se tiver a tentação, para que você não caia no erro. Porque aí as consequências são grandes. No livro de Apocalipse, capítulo 2,
de 1 a 29, está escrito assim. Se alguém interessar, não vou ler, é de 1 a 29. Se quem estiver anotando, quiser anotar, vale a pena, porque são 7 igrejas da Ásia e está todas elas escrito assim, dentro das passagens. Deus estava feliz com as igrejas. Outro, lendo você vai ver que Deus falou, que Jesus falou sobre as igrejas. E em todas elas ele diz, eu sei as tuas obras. Se ele sabe as nossas obras, porque ele vê a nossa vida, ele conhece de perto, ele sabe o que nós fazemos, o que deixamos de fazer. Então, ele diz, eu sei as tuas obras. Então, se eu vejo as tuas obras, eu sei as tuas obras. Se ele sabe das obras, porque ele vê, irmão. Nada lhe é encoberto, a Bíblia está escrito isso. Então, nós vamos ler aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele, presta atenção, dos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, 12 e 13. Então, nós vamos só viver, morrer e acabou. Nós temos que dar conta dos nossos atos. Então, vale a pena se consertar enquanto há tempo, ou a nossa casa espiritual em ordem. Ele está nos alertando e alerta cada dia. É só nós lermos a palavra e ele nos fala. Concluindo, irmãos, nós que sabemos que somos humanos, Salomão nos ensina em Provérbios 4, 25 e 27, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Está bem claro. Em Hebreus 12, 2 diz assim, o apóstolo diz isso. Tem muitas, nós vamos ler aqui na palavra do Senhor. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Coisa linda, olhando para Jesus. Me lembro de Pedro, quando ele pecou. Ele olhou para Jesus, aquele olhar maravilhoso de Jesus. E ele chorou. Então, irmãos, ele olha com um olhar de amor. Eu creio que ele não olhou com amor, porque ele amava Pedro, como ele ama você, como ele me ama também. Então, nós precisamos estar atentos, porque ele morreu na cruz, deu o seu sangue, para querer nos levar para o céu, e ele faz tudo. Deus disse que estava conosco, ele está conosco também. E terminando aqui, em Hebreus 12, 2, o apóstolo teve muita experiência com Jesus. E vai ter a recompensa lá no céu, porque aqui ele padeceu. Teve muitas tentações, mas ele venceu. Venceu, morreu, de uma maneira cruel, porque o homem é mau. Mas ele que ele fez, ele diz, combati o bom combate,
acabei a carreira e guardei a fé. Só me resta a coroa que está preparada, não só para mim, mas a todos que amam a vinda do Senhor. Aqui uma observação para os irmãos. Se os irmãos se interessarem, leia o Salmo 139, é maravilhoso. Davi dizendo sobre os olhos do Senhor, sobre na nossa vida. Leia com bastante atenção. Se for marcar todos, leia devagar, mas presta atenção, guarda no teu coração, porque vale a pena. Esse salmo é maravilhoso. Que Deus continue abençoando, irmãos. Me abençoe também. Que não seja a palavra que eu estou falando, mas que seja para mim, que eu possa pôr a minha casa em ordem. Em nome de Jesus. Amém. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão furado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão furado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão no teu poder. Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão no teu poder. Senhor,
do teu amor me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Louvamos ao Senhor, ouvimos a sua palavra, conversamos com Ele e Ele conosco, falou conosco. E agora, nesse momento final, no encerramento do culto de hoje, eu convido a Ti uma vez mais para que juntos busquemos a face do Senhor em oração, sempre no nome bendito de Jesus Cristo. Oremos. Soberano Deus e nosso Pai, te agradecemos e muito por esta oportunidade que nos concedestes. Te agradecemos e muito pelo teu grande e infinito amor. Te agradecemos e muito pela salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Te agradecemos e muito pelo teu Santo Espírito que habita em nós e interage conosco. Te agradecemos e muito pela vida da tua igreja. Te agradecemos e muito, ó Deus, por cada vida que conosco participa deste culto, ó Pai. E suplico a Ti, dê a cada um a Tua bênção, a Tua paz, a Tua graça, a Tua bondade, as Tuas infinitas misericórdias, suprindo as necessidades, solucionando os problemas, curando as enfermidades, guardando e sustentando pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia, cuidando do nosso corpo, de nossa alma, do nosso espírito. Dá-nos a Tua bênção, capacita-nos, Senhor, usa-nos em Tuas mãos, santifica-nos, Senhor, e dá-nos a Tua bênção. Intercedo também, ó Pai amado e bendito, pelos necessitados, por aqueles que estão em pronto-socorros, aqueles que estão em hospitais, em casas de recuperação, aqueles que estão, Senhor amado, nos orfanatos, nos asilos, aqueles que estão, Senhor, em situação de rua. Coloca a Tua mão poderosa, salvadora, libertadora. Dá a Tua bênção, Senhor. Opera maravilhas no nome santo de Jesus. Fica conosco, Senhor. É o que eu te peço, sobretudo te agradeço com o perdão dos nossos pecados. Em o nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor e Salvador da igreja. Amém e amém. Glória a Deus. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, o amor, a graça maravilhosa e redentora de Jesus, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, permaneça conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. O nosso brado de vitória está lá em Romanos 8:31. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, bendito seja Deus. Uma vez mais agradeço a tua participação conosco e convido a ti e tua família a participar das atividades na igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé, Rua Francisco Marengo, número 76, sempre com a permissão do Senhor. Domingo, 7h. E nesse domingo agora, dia 7 de setembro, com a permissão do Senhor, culto de ceia do Senhor, trazendo à memória a morte vicária de Cristo no Calvário. Domingo, 7h, culto de louvor a Deus, de adoração a Deus, ministração da palavra, oração e também a ministração da ceia do Senhor. Participe conosco domingo, 7h, bem como temos também terça-feira, 8h, culto de adoração a Deus, momentos maravilhosos de oração, ministração da palavra. Participe conosco terça, 8h. Também estamos no YouTube e no Facebook às quintas-feiras, 7h30. Louve a Deus conosco, cultue a Deus conosco e juntos exaltemos o seu santo, eterno e bendito nome. Um forte abraço a ti e toda a tua família. E até uma próxima oportunidade, se o Deus eterno, o nosso Deus, assim o permitir.
como concluímos sempre, fique desfrutando da inigualável, inaudita e maravilhosa paz de Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador da Igreja. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Amém.